Que uma tulipa tem a ver com uma bolha financeira e com essas últimas crises dos últimos 100 anos que nós temos visto, né? A Grande Depressão, a bolha da tecnologia e a mais recente, a crise de 2008 das hipotecas imobiliárias. O que uma flor explica tudo isso? Mas dando um passinho atrás, é muito importante a gente entender o que é uma bolha especulativa, né? Para você ver que a bolha ela não necessariamente é apenas no mercado financeiro e pode envolver qualquer produto, qualquer ativo, qualquer mercado. Tanto é que a primeira bolha especulativa ela foi das tulipas. Só que, como funciona uma bolha? Ela tem 5 fases, tá? A primeira fase ela é uma inovação. Então, normalmente é algo novo, algo que ninguém nunca viu, algo que chegou no mercado para revolucionar. E a gente tem vários exemplos, tá? O mais recente, que existe uma discussão sobre se é uma bolha ou não, é a inteligência artificial. Você tem uma inovação, algo diferente do mercado, que a princípio está entregando resultado. Agora, até onde esse resultado vai, ninguém sabe. Então você tem essa primeira fase. A segunda fase é a fase de que eu tenho uma expansão e uma euforia sobre o assunto. Então todo mundo começa a falar sobre o assunto, todo mundo tenta precificar esse assunto, e aí os números começam a ficar exagerados, e a gente encontra a terceira fase, que é depois, né, voltando. Então a gente teve a inovação, a expansão e a terceira fase é ninguém quer ficar de fora. Por quê? Porque eu tenho algo novo que está crescendo, está gerando lucros, o preço disso, ele só está aumentando, está aumentando, está aumentando, então agora eu não quero ficar de fora e eu começo a comprar. E aí você tem essa terceira fase, que é a pior, que é onde o negócio começa a desandar. Porque você foge do preço real, você entra na especulação só porque aquilo está crescendo constantemente. E, dando até um parênteses aqui, nada cresce linearmente. Tudo tem os seus picos e quedas também, tá? E aí a gente chega na quarta fase, que é alguém em específico do mercado entende e fala assim: opa, calma aí, tem moscas, tem alguma coisa errada tem aí, cara. Então, assim, fugiu um pouco do padrão, esse preço não condiz com o lucro que está gerando e começa a ter a realização. E aí começa o investidor grande realizar, aí depois começa o investidor médio e normalmente o último é o investidor menor. E a gente chega na última fase da bolha, que é o colapso. Então chega no ponto final, que é todo mundo vendeu, não existe mais aquele papel, né? Ou se existe, virou preço de banana, porque não gerou lucro, né? Era apenas uma especulação e muita gente quebra. Não só empresas, mas como pessoas físicas também. E essa é uma explicação, né? Um passo atrás para te mostrar como que funciona uma bolha especulativa, não necessariamente apenas no mercado financeiro. Espera um pouquinho, antes da gente continuar esse vídeo, eu peço que você curta, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe no comentário o que você está achando e se você já sabia que a tulipa ela foi a primeira bolha especulativa da história. Bom, agora você imagina que onde tudo começou e como que como a gente identificou, na verdade, essas 5 fases. Foi justamente na bolha especulativa das tulipas, tá. Então, essa bolha, ela também teve as 5 fases. Então a primeira eu vou passar por um breve contexto histórico para explicar esse surgimento, né. Foi na Holanda, então é importante identificar onde aconteceu, no século XVII. Onde a Holanda estava passando por um crescimento econômico muito grande, com bastante produção marítima. Então, o comércio marítimo crescendo exponencialmente. Inclusive, teve a outra bolha, a próxima bolha depois da tulipa foi sobre o comércio marítimo, mas não vou entrar agora nesse assunto, próximo vídeo. Eh, e aí, os ricos, eles precisavam ter alguma coisa que fizessem com que as pessoas identificassem que eles eram ricos. Então, alguma coisa que era uma oferta pequena e que todo mundo vislumbrava. Aí surge a tulipa. Então, as tulipas eram algo escasso, onde as pessoas ricas compravam para colocar dentro de casa, para identificar e mostrar para os outros que elas eram ricas, tá? Então, a partir desse ponto, você tem a lei, né, da oferta e demanda. Muito mais gente queria comprar tulipa, existiam poucas tulipas, esses preços começou a aumentar. Então, a primeira parte é esse contexto histórico, que é uma inovação, algo diferente. A gente chega na segunda parte, identificada nessa bolha especulativa, que é como que isso tornou bolha, como que o preço ele começou a aumentar. Então, aqui a gente tem essa oferta e demanda, só que não só isso. Os produtores eles começaram a negociar entre eles
contratos, e aí você tem os contratos futuros, tá. Então, eu como produtor vendia para o rico antes mesmo de eu plantar a flor, antes mesmo da flor, ter a seu estopim ali, né, e ficar bonita. Então começou a ter essa causalidade. Só pausar aí, mano, pra não furar. Oi? Pra não furar a parede aqui. Tá bom. Deixa eu voltar aqui, porque como eu não tenho tulipa e nós temos quadro no escritório, veio um cara furar e você imagina a barulheira que virou, tá? Então, recapitulando, no florescer, eu aproveitei até para pesquisar qual que era a palavra específica quando a flor ela floresce, né? Então, os produtores eles começaram a vender esse contrato futuro especulativo, antes mesmo de existir essa planta. E aí os preços começaram a aumentar. E aí a gente chega na terceira fase, que é o boom, é o estopim, é a alta absurda dos preços, onde não só os produtores começaram a negociar, como as pessoas físicas começaram a comprar esses contratos com o simples fato de imaginar que esse preço ia aumentar. Então eu compro essa caneta aqui, só que antes mesmo dela ser produzida, então eu compro um papel qualquer que me diz que eu tenho o direito daquela caneta, daquela tulipa, esperando que esse papel ele valha muito daqui a alguns meses e eu venda esse mesmo papel para outra pessoa sem mesmo eu ter tocado na tulipa, na flor. Então isso começou a acontecer e chegou eu vou tentar tangibilizar o preço de uma tulipa, era como se uma flor dessa tivesse o preço, um valor de uma casa em Alphaville, que hoje todo mundo fala que é um dos maiores preços do metro quadrado. Então, imagina uma flor ter o preço de uma casa, uma mansão de mais de 1 milhão. Era isso que estava acontecendo. E até que chega no quarta etapa da bolha, que é o colapso. Quando não é o colapso ainda, mas é quando alguém identifica que: "Cara, isso aqui tá demais". E aí você tem um leilão na Holanda, não vou lembrar a cidade agora, em 1637 ou 36, não lembro, que começaram a leiloar as tulipas e a galera falou assim: "Não, isso aqui tá demais. A tulipa não é mais tão rara assim, tem muita gente produzindo, e eu não vou pagar esse preço". E aí ninguém começou a comprar, o preço começou a cair, e aí a gente chega na quinta fase, que é a fase do colapso. Ou seja, esse papel que eu tinha comprado há 2 meses atrás, achando que ia ter um valor maior agora, porque a bolha ele é um valor crescente, ele não vale mais nada. E aí o que que a galera faz? Rasga no meio o contrato. E o que você pagou por ele vai simplesmente para o lixo. Então, tem esse estopim e acaba a bolha ali, onde todo mundo que tinha o contrato de tulipa acabou quebrando e quem tinha tulipa na sua casa também perdeu o seu valor. E essa foi a primeira bolha especulativa. E aí você começa a ver que é um padrão. Então, toda vez que surge algo novo e esse preço começa a ficar esticado, é explicado o que aconteceu nas tulipas de uma forma mais simples que foge um pouquinho. É claro que a bolha especulativa da tulipa ela não teve esse grau de seriedade que nem teve as outras, né? A Grande Depressão, a crise de 2008, a bolha de tecnologia, até a bolha marítima que veio alguns anos depois da bolha das tulipas, porque era algo local. Não teve uma grande depressão das tulipas, mas bastante pessoas físicas quebraram e produtores também quebraram, tá? E aí ficou ali como a primeira grande bolha ali, que são a mania das tulipas.